Olá pessoal, vamos avaliar aqui como realizar uma angiotomografia de crânio, um exame que já foi feito, só para que nós possamos ter uma noção de como realizar esse exame. Primeira coisa que nós fazemos dentro do protocolo é o nosso topograma, para que possamos ter uma visão ampla da estrutura a ser estudada. Após fazer o topograma, nós vamos selecionar para que sejam feitos os cortes da região de interesse. Então aqui nós vamos selecionar um pouquinho acima do vértice da calota craniana e nós podemos selecionar até a nível de C3, né, a terceira vértebra cervical, para que possamos ver também parte da região dos vasos cervicais. E ao selecionarmos essa região e iniciarmos os cortes, nós vamos ter essa imagem aqui. Dá uma janelada aqui na imagem. Ó, então nós temos essa região. À medida que nós vamos passando a imagem aqui no aparelho nós temos a noção a que altura nós estamos vendo os cortes. Então nós vamos descendo, visualizando toda a região do encéfalo. E aqui nós temos logo abaixo aqui vasos cervicais, né, a nossa carótida. Então nós temos essa informação da carótida, temos a carótida interna e externa já nessa região. E aí nós vamos colocar o nosso marcador mais ou menos nessa região. Então aqui nós também havíamos feito as reconstruções, né? Volume osso aqui também no plano coronal, no plano sagital e aqui novamente no plano axial, tá? Sem contraste. E aí nós vamos selecionar o nosso marcador. O marcador para teste bolos foi colocado nessa região aqui, onde está tracejado em laranja. E aí nós temos a informação da carótida. E aí nós colocamos aqui no sistema, para que o sistema, após a injeção do contraste, começasse a fazer cortes com um delay de 8 segundos, para que nós possamos fazer o nosso teste bolos. Foi injetado 20 ml de contraste com fluxo de 3,5 e aí nós tivemos essa informação. Então vamos aqui avaliar como que ficou. Nós vamos aqui dar em EVA e nós vamos selecionar o teste bolos, tá? Quando nós fazemos o teste bolos, ele nos dá essa opção aqui, essa máscara na ferramenta. E aí aqui nós vamos colocar o tempo de delay que nós colocamos, que foi de 8, e nós vamos selecionar a região para que nós possamos ver a alteração aqui na escala, né, de Hounsfield. E aí nós temos um HU aqui no seu pico máximo de 23 segundos. Então significa o quê? Que 23 segundos é o pico máximo do contraste nessa região. Então nós sabemos que passou das carótidas aqui, a tendência é que ela vá para o polígono de Willis, né, que é a informação que nós queremos ter ali nos vasos do encéfalo. Então nós podemos programar aqui para o aparelho cortar após esse tempo, ou seja, esse é o delay que nós vamos colocar nessa região. E aí fazendo isso, aqui nós vamos ver a programação. Ó, o delay foi colocado de 22 segundos, nós selecionamos toda a região e aí ele vai fazer a varredura nessa região. Nós vamos ter uma imagem dessa forma aqui, um exame bem tranquilo de se fazer, não tem muito segredo. Nós vamos ter essa imagem, nós conseguimos ver já os vasos do crânio
totalmente cheio de contraste. Nós conseguimos ver o segmento dos vasos, ficou bem cheio de contraste. E aí, geralmente, nós também podemos fazer as reconstruções no plano coronal e sagital. E aí, aqui nós vamos demonstrar como que foi feito. Nós vamos vir aqui nesta opção e demonstrar as reconstruções nos outros planos. Então, aqui foi feita uma reconstrução no plano coronal, pós-contraste, e aí nós também conseguimos demonstrar aqui as informações dos vasos cheios de contraste. Ó, nós podemos dar uma janelada para visualizar melhor os vasos, enfim, né? Ver se tem algum aneurisma, enfim. E aí nós temos essa informação e também podemos colocar aqui uma informação no plano sagital, tá? Pós-contraste. Importante visualizar toda a estrutura, a região com contraste no interior dos vasos. E aí nós fizemos também uma reconstrução com volume MIP, para nós intensificarmos a região que ficou contrastada, né? Então nós fazemos essa reconstrução. Aqui nós não precisamos, não tem a necessidade de fazer a reconstrução em toda a região, nós fizemos somente na região mais de interesse. Enfim, esse é o exame de angiotomografia de crânio, ok?